E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast de encerramento, né, de Brasileirão. O Brasileirão acabou e o Flamengo é campeão mais uma vez. O Flamengo conquista o bicampeonato, campeão ano passado, campeão ano passado não, temporada de 2019, temporada de 2020 e, e segue aí como uma das grandes referências do nosso futebol, né? Acho que não só eu, todo mundo praticamente se arriscou a dizer que o jogo entre o Flamengo e o Internacional era a final antecipada e o time que saísse vencedor seria muito provavelmente o campeão brasileiro. Né? A última rodada e a partida do próprio Flamengo teve contornos dramáticos e o resultado, né, a comemoração, a explosão, a felicidade só veio após o apito final no jogo lá entre Internacional e Corinthians, né? Então foi um campeonato brasileiro dos mais emocionantes, né? A gente ter a oportunidade da, das duas equipes que disputavam o título na penúltima rodada ter um jogo, né, direto, um duelo, um embate direto, e na última rodada você ter que acompanhar até o apito final para saber quem é o campeão brasileiro, foi algo absolutamente fantástico, né? Fantástico, e eu acho que isso nunca aconteceu antes, né? Algo com que teve contornos tão dramáticos, né? Com um gol, inclusive do Edenilson do Internacional no último minuto, né? Gol que foi invalidado, foi muito bem anulado. Aliás, eu começo falando, acho que eu vou ter que falar das duas partidas em paralelo, né? A partida entre São Paulo e Flamengo e outras partidas que foram acontecendo. Não vou falar só de uma partida. É, o Internacional empatou com o Corinthians, né? 0-0. Tinha outro muito interessado na rodada, que era o Fluminense, e fez a sua parte, venceu por 2-0 o Fortaleza. Fluminense que pleiteava aí a vaga do São Paulo no G4, tá? E o São Paulo começou bem, né? Até de forma um pouco inesperada. O São Paulo saiu com a vitória, né? E com todo o respeito, tá? O torcedor de São Paulino, não tem como a gente falar que foi uma surpresa, deixar de falar que foi uma surpresa a vitória. Eu falei, talvez o empate seria algo esperado, né? Até por conta do retrospecto muito positivo do São Paulo, enfrentando o Rogério Ceni. Eu acho que o empate era bem esperado, até porque o empate encaminharia muito bem o título para o Flamengo. Agora o São Paulo sentiu, né, os comentários, né, sentiu a semana que foi de todo mundo falando que o Flamengo ia ganhar, que o Flamengo ia sobrar, de que o Flamengo era mais time. O São Paulo entrou em campo para sair com a vitória, né? O São Paulo entrou em campo, acho que o São Paulo entrou em campo não apenas para segurar o G4, acho que isso ficou em segundo plano. O São Paulo entrou com a honra ferida, né? Porque foi questionado, foi contestado, todo mundo dando como certo uma vitória do Flamengo. E o que, que eles falaram? Aqui não, né? Aqui não, queridinha, como diz aí, como diria um Rômulo, narrador aí, né, da ESPN. Cara, aqui não, queridinha, aqui não, porque aqui é a nossa casa, é a última rodada, tem coisa em jogo e não é assim, né? Retrospecto não conta. Retrospecto no caso da sequência, retrospecto contra o Rogério Ceni conta muito e fez valer de novo o São Paulo dentro dessa partida. Tá? O São Paulo teve aí gols do Luciano, um belíssimo gol de falta, né? Impressionante a cobrança de falta, a inocência aí do Hugo Souza, né? O goleiro do Flamengo, ele põe a barreira para um lado, ele acha que o Daniel Alves vai bater e deixa o outro lado totalmente descoberto. O Luciano, que cobrança de falta. A gente tem que destacar, e eu sempre falo isso, né? É importante destacar quando o lance é bonito, né? Porque não é comum a gente ver, gente não vem todas as rodadas, então já fica o convite, né? Quem não viu esse gol, pega para ver, porque foi um baita golaço de falta. No, no Beira-Rio, o, o Internacional chegou a ter uma penalidade a favor, e aí parecia que tudo se encaminharia para algo mágico, né? Um título inesperado não, porque era possível ainda, mas é contra as probabilidades, né? E depois o juiz foi lá e ele anulou o pênalti que marcou uma bola que bateu na mão do Ramiro e que, pra mim, cara, assim,
peço perdão ao torcedor corintiano e qualquer outro que viu outra coisa. Para mim, foi uma penalidade, mas foi muito pênalti, tá? Porque o Ramiro tá com o braço muito aberto. Existem a, existe toda essa discussão, né? Porque é o braço de apoio, o Ramiro cai para dar um carrinho, né? Para deslizar e não tem como o cara não deixar o braço de apoio. Eu não condeno a arbitragem, né? Assim como eu falei da partida que aconteceu entre o Flamengo e o Internacional, né? Que o Internacional teve um jogador a menos, né? Que o Rodinei foi expulso. Apesar de ter sido um lance em que eu não vi a necessidade do cartão vermelho, o cartão amarelo seria de bom tamanho, e várias pessoas concordaram com isso, e está no histórico do árbitro que apitou a partida não dá cartão vermelho, não dá expulsão nesse tipo de lance, mas é um lance passível de expulsão, porque coloca a integridade física do adversário em risco, né? Por isso que eu concordo com o cartão vermelho, mas concordei com o cartão vermelho, mas achei desnecessário nesse lance a mesma coisa. Eu acho que é um lance que é muito difícil, porque é o braço de apoio do Ramiro, então eu não condeno o árbitro por ter voltado atrás na decisão, mas para mim foi muito pênalti, né? Porque o braço de apoio ele tem que estar mais próximo ao corpo, né? Ele tem que estar pelo menos aí 90 graus do gramado, né? E o Ramiro está com o braço absolutamente aberto, né? Tá totalmente aberto e a arbitragem entendeu que foi um braço de apoio. Esse, inclusive, eu acho que foi até um pouco mais grave, tá? Essa não marcação da penalidade do que a questão do cartão vermelho no Rodinei ali, né? Porque repito, o Ramiro está com o braço muito aberto e esse é um tipo de lance que a arbitragem dá penalidade. Então, para os torcedores colorados que ficaram na bronca, eu faço coro. Eu acho que é totalmente justa a reclamação, porque o árbitro, inclusive, dá o pênalti, né? Ele marca a penalidade e aí o árbitro de vídeo chama. E eu acho que muito mais do que por convicção, mas por medo de, de repente tirar o título do Flamengo por um lance contestável, ele preferiu voltar atrás. Eu acho que foi mais por isso do que por qualquer outra coisa, porque ele teve a convicção, ele viu o lance normal. Por isso que a gente fala, né? Às vezes o árbitro volta atrás, mas normalmente em jogo ele vê o lance com a intensidade que aconteceu, com a, o, a visão real, né? Em tempo real. Então ele teve a convicção e eu acho que ele deveria ter, né? Ele deveria ter ficado com a convicção dele, porque, repito, eu não condeno por isso. Eu acho que é um lance muito difícil. Essa questão do braço de apoio tem que ser muito discutida ainda. A bronca que eu fico, mais uma vez, e é mais um podcast que a gente vai falar disso aqui, é a questão do critério. Né? Não existe absolutamente critério algum para analisar esse tipo de lance, assim como foi a expulsão do Rodinei. Então, é mais um lance lamentável da arbitragem. Não estou aqui questionando se foi ou se não foi pênalti. O que eu estou questionando é a falta de critério, é a falta de padrão, tá? E se vai ter o árbitro de vídeo para sempre, tem que ter um manual, tem que ter um regulamento mínimo, posicionamento do braço, enfim. Não dá mais para ser, numa partida a gente vai dar, na outra a gente não vai dar, depende da interpretação. Não tem, cara. Assim, o árbitro de vídeo é diferente do árbitro que está em campo, né? O árbitro principal está em campo, ele está ouvindo reclamação o tempo inteiro, ele está na correria, a adrenalina está lá no alto. Então esse cara, a gente dá para, ele não tem um tempo de parar para pensar, para falar, olha, o regulamento diz isso, isso e isso, então por isso eu vou dar pênalti ou não vou dar pênalti. Ele não tem esse tempo. Agora o árbitro de vídeo não tem, não tem desculpa, né? Não dá para a gente é, é, deixar de contestar isso. Os caras estão lá, são vários árbitros que estão lá, auxiliares, que entendem a regra e que tem tempo de olhar a imagem e falar: olha, de acordo com o manual que a gente está seguindo, o braço tem que estar mais próximo do corpo, ele está muito distante, ou independentemente disso, é braço de apoio, então não interessa se está aberto ou fechado, a gente não vai dar pênalti. É isso que incomoda, é o critério. Não existe critério algum, né? E vai continuar sem critério, né? Mais uma vez, eu vou bater a tecla nisso, de que é, é, o critério não existe porque não existe nenhum tipo de punição, né? Os caras fazem o que querem e continua por isso mesmo. É lamentável, né? Lamentável. Eu não estou aqui querendo que a gente
a gente tem uma caça às bruxas que saia multando, saia dando multa para todos os árbitros, não é isso. Eu não sou a favor disso. Agora, tem que ter algum tipo de punição, porque se não há punição, continua desse jeito, né? Cada um faz o que quer, marca o que quer e não tem critério. Uma partida a gente vê uma coisa e na outra a gente não vai ver isso, né? O mesmo padrão. Por isso que isso continua acontecendo. Até porque o árbitro, querendo ou não, ele é um elo mais fraco, né? Imagina, compara o salário a grana que o árbitro ganha para apitar uma partida com um dos jogadores, né? Assim, é totalmente fora, é totalmente descompensado você ir lá e dar uma multa de milionário pro arbitragem. Agora, que deveria haver uma punição, nem que seja por tempo, né? Vai ficar tanto tempo agora sem apitar uma partida e vai ter que fazer uma reciclagem, né? Porque estudar de novo, volta ali para estudar a regra, olhar os protocolos, porque, cara, esse tipo de erro, né, de critério não dá mais para acontecer. Né? Então, não estou nem aqui contestando a multa financeira, eu estou aqui contestando a punição. Né? E a punição não é só na forma de dinheiro, a punição vai ficar aí 2 meses sem apitar, que são 2 meses que você tem que ir lá e você vai ter que rever tudo que você já estudou. Porque não dá mais, gente. Assim, isso vai continuar acontecendo. Lamentavelmente, a gente vai continuar voltando para reclamar, porque não existe critério nenhum. Né? Cada um faz o que quer e apita o que quer. Mas, enfim, fato é que foi um lance. Não condeno, por isso, repito, não estou questionando a marcação, não. O que eu estou questionando é o critério. Tá? É a falta de padrão. Tá? É isso que eu estou questionando. Agora, eu não condeno a arbitragem por ter anulado a marcação da penalidade. É um lance muito difícil, sem dúvida nenhuma, tá? Mas poderia ter mudado os rumos do campeonato se tivesse marcado a penalidade, né? Aí querer dizer que o Internacional ganharia, que o Internacional marcaria o gol, aí é o campo da especulação, não dá para entrar nesse campo, né? Até porque o Corinthians teve chance de fazer gol também. E se o Corinthians com correndo atrás de um placar negativo, os caras decidem jogar mais e conseguem fazer um gol de empate. É possível também, então não dá para a gente especular. Agora, Internacional com um gol, claramente seria um caminho mais fácil aí para de repente sonhar com o título. Isso não aconteceu. O Inter teve mais 2 gols anulados, né? Um do, um do Yuri Alberto e depois na final da partida do Edenilson, né? Que eu vou voltar a isso. O jogo do São Paulo terminou 1-0 o primeiro tempo, tá? Na volta para o segundo tempo, já no começo, o Flamengo conseguiu descontar com o Bruno Henrique, né? E aí o 1-1 dava ao Fluminense a vaga no G4, né? Porque o Fluminense estava vencendo o Fortaleza. O Fluminense encaminhou muito bem a sua vitória, uma vitória relativamente tranquila que terminou com 2-0, né? Gol do Matheus Ferraz, gol do Fred, e o Fluminense deixou muito bem encaminhado esse sonho, fez a sua parte, né, de buscar esse G4, essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores, né? Agora tem que torcer aí por um título do Palmeiras, né, para conseguir mais uma vaga direta na Libertadores, mas enfim, fez a sua parte e o São Paulo estava dando uma colher de chá até então, até o gol do Pablo, né, belíssimo gol do Pablo, voltando a marcar. É importante a gente salientar isso, né, maior contratação do São Paulo, o cara tem que entrar em campo. Claro que teve todos os problemas físicos de lesão, mas o cara tem que estar em campo porque é um cara que pode fazer a diferença e ele mostrou isso, né? Fez a diferença, conseguiu a vitória para o São Paulo, os 3 pontos que deram ao São Paulo a vaga direta na Libertadores. Né? Com o fim do jogo do São Paulo, os flamenguistas tiveram que esperar o fim da partida entre Internacional e Corinthians, porque no finalzinho da partida, eu falei, isso no finalzinho mesmo, né? No último minuto, o Edenilson marca um gol e teve contornos dramáticos, né? Porque o lance foi para revisão no árbitro de vídeo e o Edenilson estava de fato impedido, assim como o primeiro gol, né, que eu falei do Yuri Alberto. O Yuri Alberto também estava bem impedido do Edenilson. O Edenilson não estava tão impedido, mas estava claro, né? Não precisava traçar as linhas, era clara a imagem, só pela imagem de lado ali que teve do lance, estava claro que ele estava impedido e o Corinthians conseguiu um empate e conseguiu aí estragar a festa dos Colorados e conseguiu
é, é, com esse empate trazer alegria, né, aos torcedores flamenguistas que o Rogério Ceni conseguiu comemorar talvez o seu maior título até agora, tá? Com todo respeito aos títulos que o Rogério já ganhou, mas é um Brasileirão, é um torneio nacional e sem dúvida nenhuma o maior título do Rogério Ceni. Comemorou curiosamente esse título no Morumbi, né? No lugar onde ele se consagrou como jogador, onde ele é ídolo. Ele venceu o título com o Flamengo no Morumbi, né? Naquela que talvez seja a sua segunda casa. Então, eu acho que apesar de mais uma derrota, né, o karma persiste, o retrospecto negativo persiste, mas dessa vez o Rogério Ceni saiu feliz porque ele saiu com o título, né? E eu acho que para ele, acho que para o torcedor são paulino deve ter sido muito ruim, né, ver o Rogério Ceni ser campeão com outra equipe dentro do Morumbi, mas não dá para deixar de falar que é especial, né? Essa, essa, esse relacionamento, essa relação entre Rogério Ceni e Morumbi. Não tem como deixar de falar isso, né? E o cara ter essa oportunidade, todo o respeito que ele tem ao São Paulo, todo o carinho que ele tem, levantar um troféu lá, eu acho que foi algo para a vida dele como treinador, na carreira de treinador dele, eu acho que foi algo extremamente especial, né? Acho que só estando na pele do cara para conseguir imaginar isso, né? Deve ter sido das sensações mais fantásticas e talvez na carreira dele como treinador ele talvez não, talvez viva algo semelhante, mas não tão intenso como deve ter sido, né? Não tão especial como foi. Então, o título mesmo, o Flamengo mesmo com a derrota, o empate do Internacional com o empate internacional não conseguiu a pontuação necessária e acabou é, é, ficando aí como o vice-campeão do campeonato, né? Foi um momento, acho que de muita tristeza, né? A gente viu depois as imagens dos jogadores chorando e se emocionando cara, assim, é de uma tristeza, é de um momento de difícil, cara, assim, porque você chegou a liderar o campeonato, bateu o recorde de vitórias consecutivas, um grande trabalho sendo feito e o fato é que a derrota para o esporte no Beira-Rio foi a partida derradeira. Eu acho que foi a partida que custou o título para o Internacional. Claro que não dá só para falar que foi culpa dessa partida. O Internacional deixou de fazer a sua parte no primeiro turno. A gente tem que ser justo. Agora, na reta final, você disputando o título, você precisando ser campeão, precisando vencer para ser campeão e você perder em casa, e eu acho que foi a partida que custou ao Internacional não só a questão da pontuação, mas também a questão emocional. Eu acho que isso pesou demais na cabeça dos atletas e quando entra no emocional é difícil, cara. Assim, é muito difícil você conseguir se recuperar, né, em pouco tempo. Você precisa de tempo para digerir aquilo, de assimilar aquilo e voltar a atuar em alto nível. Então, acho que o Inter sentiu demais aquela partida e acabou custando caro e acabou custando o campeonato, né? Repito, eu acho que não foi só por aquela partida. O Inter, óbvio, primeiro turno por questões de disputar outras competições, a questão da Covid, de estar falta de ritmo, deixou de fazer resultados importantes em alguns momentos. A gente tem que ser justo. Agora o que eu falei é pela reta final, quando você tem que ser decisivo, é o que eu costumo dizer, né? O campeão, o time campeão tem que saber lidar com a pressão. Ele tem que saber lidar com o favoritismo. Infelizmente o Internacional falhou no momento decisivo. No momento mais delicado, o Internacional pecou, e não só pela questão da partida do esporte, mas a partida contra o Flamengo, claro que muito prejudicada também pela expulsão do Rodinei, e essa partida contra o Corinthians, né? Mais uma partida jogando no Beira-Rio que o Internacional não conseguiu sair vencedor, só precisava vencer o Corinthians. Claro que falar só precisar vencer, a gente não pode desmerecer o feito do Corinthians, claro, que foi lá e não foi para perder. O Corinthians não foi para entregar o título. Tem grana valendo, é o que eu falo. Posição na tabela do Campeonato Brasileiro é grana, cara. Assim, é muita grana. Então não tem essa de, vou abrir mão, vou deixar os caras vencerem. Não tem essa, cara. Assim, não tem essa de, rivalidade com o Flamengo para ver quem tem a maior torcida. Isso não entra dentro de campo. O que entra dentro de campo é a grana.
é ponto, é posição de tabela. Independente da posição da tabela, é muita grana envolvida. Não dá para abrir mão disso, ainda mais um time como o Corinthians. Ainda mais um time como o Corinthians. E nesse momento, e principalmente nesse momento da temporada, né? Que não vai ter pré-temporada para 2021, para aí sim para a temporada, efetivamente a temporada de 2021 que já começou, né, para o Corinthians. Não dá para se dar o luxo, né, de você fazer uma partida como essa, uma partida que é considerada assim como uma partida de pré-temporada e o Corinthians levou a sério e fez a sua parte. Eu acho que não tem o que condenar o Corinthians por não ter entregado o jogo, por ter facilitado a vida internacional. Não tem essa. Acho que se você tem respeito ao esporte, tem respeito à bola, tem respeito à camisa do Corinthians, tem que ganhar sempre para vencer. Não tem essa de entregar resultado. E o Internacional, por jogar em casa, por disputar o título, tinha a obrigação de fazer a sua parte. Tentou, obviamente, é o que eu falei, talvez um pouco prejudicado pela arbitragem, por um pênalti que para mim existiu, mas que não é incontestável a decisão, tá? E dois gols impedidos, defesar, pelo menos uma grande defesaça do Cássio, tentou, não conseguiu ser efetivo e com isso não conseguiu fazer a sua parte mais uma vez e saiu com o vice-campeonato. Acho que foi um grande campeonato internacional, um time que muitos deram como é, 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 cara, a temporada acabou quando o Eduardo Cudê saiu e chegou o Abel. Acho que muitos já, até pelos primeiros resultados, muito, inclusive eu, né? Eu mesmo já tinha dado o Internacional como um time no máximo, do máximo, do máximo, um time para brigar por G4. E o Abel fez um grande trabalho e eu acho que ele colocou aí, deixou tudo bem organizado pro Miguel Ramírez chegar e fazer um bom trabalho no Internacional. Então, foi um, acho que foi um principal elemento aí talvez dessa campanha, dessa arrancada, desse sonho do Internacional que perdurou por várias rodadas, foi o Abel. Claro que existe a frustração, faz parte do esporte, né? Faz parte. Agora, não dá para negar o grande trabalho que fez o Abel, né? O Abelão fez um grande trabalho, ídolo do Internacional, se eu não me engano, o treinador com mais partidas no Internacional, né? Então, cara, que momento. Acho que é um vice-campeonato que termina de forma amarga, sim, mas existem coisas a serem celebradas, sim. Né? E o Internacional tá no caminho certo, tá para voltar não, né? Para mim já é uma unanimidade. Né? O Internacional, qualquer competição que vai entrar, é um time a ser olhado com cuidado. Talvez não favorito, tá? Não dá para dizer, ó, o Internacional entrou é o favoritão, como é o Flamengo e o Palmeiras hoje. Mas assim, qualquer torneio que o Internacional entrar, é aquela equipe para se tomar cuidado. Olha, cuidado, é uma equipe perigosa, é uma equipe que está já há 1, 2, 3 anos fazendo boas campanhas, conseguindo campanhas muito relevantes no campeonato, em qualquer campeonato que participa, está indo longe, está disputando o título e é um time para se ficar de olho, porque como dizia o Luxemburgo, né? Você precisa se acostumar com o tipo de competição e à medida que você vai se acostumando, você consegue é, 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 almejar, consegue sonhar com resultados cada vez melhores e isso se concretizou no Palmeiras. Apesar da troca de treinador, o Palmeiras já aí pelo menos 3, 4 anos, 5 anos, né, me corrijam se eu estiver errado, mas indo bem na Libertadores, sempre chegando ali na fase de quartas, de semifinal, é, é, e aí de repente conseguiu o título esse ano, essa temporada. Porque é a questão de você ficar cascudo, é a questão de você apanha, 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 vai calejando. Isso faz parte, isso é natural, faz parte do processo e o título veio. Então, é, é claro que com pitadas dramáticas, sim, não dá para a gente negar isso, mas você constantemente, ano após ano, você conseguir fazer grandes campanhas, você conseguir chegar longe nas competições, isso faz parte, é natural, né? É um processo natural. Os jogadores vão se acostumando a partidas difíceis, tá? Vão começando a ficar cada vez com a maturidade mais alta e lidando muito bem com esses momentos difíceis. Então, acho que o Internacional está no caminho certo. Né? É uma questão de tempo para o Internacional voltar a ganhar um grande título. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que está no caminho certo. Claro que as trocas de treinador
vão dificultando esse trabalho, né? E o Inter vai ter uma tarefa difícil, tá? De dar sequência, tá? Para o Ramires. O cara chegou, é um técnico que precisa de tempo, né? Para colocar, para executar o seu trabalho. Então talvez leve tempo para os resultados aparecerem. E eu espero que o Miguel Ángel Ramírez tenha a humildade de entender o trabalho que foi feito com o Abel e não mudar tudo do dia para a noite, porque senão vai ser ladeira abaixo. Tá? Espero que tenha a experiência, tenha a maturidade de fazer isso, de entender que vai ser uma transição lenta, até porque ele não tem pré-temporada. Tá? Então, essa expectativa para o Flamengo, volta ao Flamengo agora campeão brasileiro, eu agora não tenho dúvidas, né? O Rogério Ceni continua e, e agora continua forte, né? Porque em determinados momentos pareceu que o Rogério tinha perdido o controle do vestiário, tinha perdido alguns jogadores, como por exemplo o Gabigol, e nessas últimas rodadas o negócio foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. O relacionamento que a gente via que parecia ser conturbado agora parece estar paz e amor. E o Rogério agora entra para um seleto grupo de treinadores que pode se dar ao luxo de dizer que é campeão brasileiro. Então, primeiro grande título do Rogério Ceni, e não vai ser o último com certeza, porque é um grande treinador. Foi questionado por alguns momentos, até por mim mesmo, que, que, que rotulei o Rogério Ceni como o melhor treinador do Brasil em alguns momentos, mas depois teve a queda. Acho que aí todo mundo começou a questionar o trabalho do Rogério e agora ele volta a ser, talvez não o melhor do Brasil, não, dos brasileiros no caso, né? Dos treinadores brasileiros, talvez eu considerava como talvez o melhor e agora volta a ser, né? Ele volta a entrar no radar aí como dos treinadores brasileiros como um dos melhores, se não o melhor, né? Até porque conseguiu o título para o Flamengo. Ah, mas fez obrigação, porque com o elenco do Flamengo tinha que ter ganhado mesmo. Claro que existe essa máxima que a gente fala, mas existe aquela questão do vestiário. É tanto jogador bom junto que você precisa saber lidar com os ânimos. Você precisa lidar com o ego. Porque você pegar um jogador como o Gabigol e pôr no banco, é um risco que se corre. Tá? É um risco muito alto de você perder o jogador. E o Rogério assumiu esse risco em alguns momentos. Tá? Então acho que ele aprendeu isso. Tá? Aos trancos e barrancos, apanhou bastante. Eu acho que ele aprendeu, ele entendeu como lidar com esse tipo de jogador, com esse tipo de vestiário, e eu tenho certeza que ele tem tudo para fazer um grande trabalho no Flamengo, né? À medida que ele prosseguir, à medida que ele tiver sequência, agora com uma temporada talvez um pouco mais tranquila em relação ao calendário, eu acho que o Rogério tem tudo para fazer um grande trabalho no Flamengo, tá? E o Flamengo colhe os frutos, tá? Dos investimentos que fez, do planejamento que fez, por ter bancado o Rogério Ceni, porque por muitas vezes a gente achou que o Rogério Ceni fosse cair, que ele fosse ser demitido. O Flamengo bancou a permanência do cara e tá aí o resultado, né? Então acho que a gente não pode deixar de parabenizar o Flamengo. Bancou o Domenech Torrent também por várias e várias semanas. Todo mundo achava que ele ia cair, o Flamengo bancava a permanência do cara, até que chegou uma hora que foi insustentável. Né? A mesma coisa aconteceu com o próprio Rogério. O Jorge Jesus passou por um momento difícil, né? Sendo eliminado pelo Atlético Paranaense. E o Flamengo bancou a permanência. Então não tem como a gente deixar também de dar o parabéns ao time do Flamengo. Muitas equipes, o técnico passa por um momento difícil, vai lá e manda embora. Por exemplo, o Palmeiras com o Luxemburgo. Né? Não deu sequência, não bancou o cara. O Flamengo não. Né? O São Paulo também a gente não pode deixar de parabenizar por ter bancado o Fernando Diniz. Chegou o momento, foi insustentável, chegou, mas bancou. Né? E teve um grande momento na temporada também. Então o Flamengo, eu acho que a gente tem que parabenizar por ter bancado o treinador, porque se de repente tira o Rogério, aí sim, esse título jamais teria chegado ao Flamengo. Então acho que tem que parabenizar a diretoria do Flamengo, né, o pessoal do futebol, por ter bancado e mantido esse projeto com o Rogério Ceni, que eu espero que continue, porque tem tudo para render frutos. Né? Outra equipe que a gente tem que destacar, só para falar, né, finalizar aí os primeiros colocados, o Atlético Mineiro venceu o Palmeiras, né, uma partida meramente protocolar, terceiro colocado na tabela, o Palmeiras uma derrota e mais uma partida em que não foi brilhante.
Aí o torcedor naquele momento se preocupou com a final da Copa do Brasil. Agora a gente já sabe o resultado, já sabe que deu tudo certo. Né? A gente já sabe que os resultados ruins no Brasileirão foram totalmente justificados, por enquanto, tá? Porque a gente só teve uma partida na Copa do Brasil, mas a princípio sim. Né? Então perdeu mais uma vez, mas repito, naquele momento eu tenho certeza que muito torcedor começou a se questionar o que ia ser a final da Copa do Brasil para o Palmeiras. E eu me questionei também, né, pelos últimos resultados do Palmeiras, resultados ruins, talvez só um grande resultado contra o Fortaleza e nada mais, né? Partidas ruins, partidas em que toma muitos gols, vinha tomando os gols em sequências, né? E o Abel Ferreira é um cara que fala que a defesa tem que funcionar porque é o alicerce e o Palmeiras tomando gol todo jogo. Então, o torcedor claramente não tem como deixar de falar isso, claramente ficou preocupado, receoso com esses últimos resultados do Palmeiras, ainda mais com uma derrota contra o Galo, né, na última rodada. O São Paulo terminou em quarto, né, fez a sua parte, venceu o Flamengo, terminou a temporada, eu acho que da melhor forma possível, tá? Porque se não termina no G4, eu acho que ia terminar a temporada em crise, ia ser o pior ambiente, tá? Pro novo treinador do São Paulo. Então, o São Paulo conseguiu deixar aí um ambiente, claro que não foi o resultado esperado, mas conseguiu deixar aí um, um ambiente bacana para o Crespo conseguir trabalhar, né? Então fez a sua parte, termina no G4 Fluminense, né, que eu falei que eu queria destacar, né, porque o Fluminense teve a saída, né, do Odair Hellmann e houve muito questionamento do que ia ser o Fluminense. Eu mesmo achei que ia ser muito difícil o Fluminense ficar e brigar por G4, né? Aqui que não brigar por G6 também. Eu achei que ia ser muito difícil o Fluminense brigar por G6. E o Marcão fez um grande trabalho, ameaçou essa quarta colocação do São Paulo. Então é outro time que a gente tem que destacar, esse Fluminense. Tá, o Grêmio terminou em sexto, perdeu, né, a última rodada pro Bragantino. Tá, o Palmeiras é o sétimo colocado, os dois já fizeram primeiro jogo da final da Copa do Brasil, né, vitória do Palmeiras. Eu vou dar mais destaque para isso amanhã, para essa partida amanhã. O Santos terminou na oitava colocação, 2-0, aí perdeu para o Bahia, né? 2-0, resultado que foi importante para o Bahia, porque o Bahia pegou aí o 14ª colocação do Sport, né? O Sport acabou perdendo para o Atlético Paranaense e perdeu essa vaga na Copa Sul-Americana. Então foi um resultado importante para o Bahia, tá? Nono colocado o Atlético Paranaense, né? Venceu o Sport, jogava em casa, não, acho que não tinha mais pretensões e o Sport que tinha que vencer para segurar essa vaga acabou deixando escapar, né? Uma boa oportunidade. Décimo colocado Bragantino, o 11º o Ceará, né? O Ceará venceu por 2-1 o Botafogo. 12º Corinthians, né? Empatou com o Inter. 13º colocado Atlético Goianiense, venceu do Curitiba. O 14º aí fechando a zona de classificação para a Sul-Americana, o Bahia, né? Venceu o Santos. 15º Sport, o 16º Fortaleza, a única equipe ameaçada, né, nessa última rodada, correndo um risco mínimo de rebaixamento, né? O Vasco precisava vencer, torcer contra o Fortaleza, precisava tirar uma diferença aí de 12 gols de saldo. O Fluminense venceu o Fortaleza, um dos resultados aconteceu, mas o Vasco também fez a sua parte, né? Também venceu o Goiás por 3-2, mas aí precisava tirar uma diferença de saldo de gols absurda. Terminou empatado em pontuação com o Fortaleza, 41 pontos, mas era tarefa das mais indigestas, mais difíceis, das mais improváveis, tirar uma diferença aí de 12 gols, tá, que tinha para o Fortaleza. Então o Vasco já era virtualmente rebaixado, foi rebaixado, né, abre o Z4, Goiás ao 18º, Curitiba vice-lanterna, Botafogo o lanterna da competição. E com isso encerramos, né, o Campeonato Brasileiro da temporada de 2020, tá? E os estaduais já começaram, tá? E a Copa do Brasil da temporada 2020 ainda não terminou. É o que eu falei rapidamente, né? O Palmeiras venceu o Grêmio, né, nesse primeiro jogo da final. O jogo foi em Porto Alegre e eu vou dar destaque amanhã um pouco mais para essa final, né? Não vou falar hoje para não estender demais,
mas quero deixar amanhã para falar dessa final da Copa do Brasil. Grande partida que fez o Palmeiras, hein? Grande partida a gente tem que ressaltar. Não só o Palmeiras, como o Grêmio também fez uma grande partida também, mas o Palmeiras teve as melhores chances. E, e queria falar um pouco também de estaduais, né? Eu vou acabar deixando aí um pouco mais dando um pouco mais de destaque para o Campeonato Paulista, né? Eu sempre falo isso todo ano, né? O Paulista, eu sou de São Paulo, então é muito mais fácil acompanhar o Campeonato Paulista, as informações vêm muito mais fáceis para mim, mas eu vou tentar acompanhar assim os outros grandes torneios estaduais, né? O Carioca, o Mineiro, o Gaúcho, tá? E fica o meu convite sempre aberto para vocês, tá? Quiser que eu falo de outra competição, de outro estadual, do seu time de coração, deixe o comentário embaixo, a gente vai atrás de informação e traz mais debate para vocês, tá certo? Eu quero desejar para todo mundo uma ótima. Tô feliz, cara. Tô feliz que o brasileiro acabou. Um ano tão difícil, né? O ano tão complicado que a gente teve de 2020. O brasileiro acabar da forma como acabou. Eu acho que, cara, assim, é a mágica do futebol, né? Não tem como deixar de ficar feliz. Se os torcedores, claro, os torcedores das suas equipes, das suas respectivas equipes, alguns mais felizes que os outros, mas não tem como a gente deixar de se alegrar, né? Uma temporada que a gente achou que nem ia acontecer, ela aconteceu e terminou de uma forma totalmente inesperada, né? Com a decisão vindo nos últimos minutos, né? Das partidas. Então, é, agradecer muito, né? Aos deuses do futebol por terem permitido isso acontecer. A gente ainda viu uma situação tão complicada, tão delicada ainda, né, dessa pandemia, com os casos aumentando e, cara, eu acho que a questão do futebol, do esporte, eu não vou entrar nessa discussão, né? Muita gente ainda não é a favor que isso aconteça, mas é um pouco de alegria que a gente tem, né, num cenário, num momento tão caótico, tão dramático que a gente vive no dia a dia. Então, sim, eu concordo com algumas pessoas de que o esporte acaba gerando aglomerações por comemorações, por pessoas que vão ver as partidas juntos. Eu concordo com isso, tá? Eu concordo também com quem acha que não deveria acontecer, eu também concordo. Mas eu também concordo com quem acha que o esporte traz alegria, né, traz esperança para as pessoas num momento tão difícil que a gente vive. Então eu também concordo com essas pessoas. E com isso eu fecho o podcast de hoje, desejando que a temporada de 2021 para o futebol seja uma temporada tão brilhante, tão impressionante, tão bacana como foi essa temporada de 2020, tá? Então encerro o podcast aqui. Desejar para todo mundo uma ótima semana, um forte abraço e até amanhã. Tchau.